Gente maravilhosa, e aí, tudo bem? Voltei aqui para bater mais um papo com vocês sobre coisas da vida, como melhorar nossa vida, pequenas mudanças nas nossas palavras, atitudes, pensamento, mentalidade, e isso reflete numa vida assim extraordinária. Para quem mantém a constância, a gente é capaz de criar, de ter uma vida extraordinária. Quero falar um pouquinho sobre crença. E o que é a crença? A crença é tudo aquilo que a gente acredita, né? Eu cresci, né? É lógico que isso não é proposital, né? Da parte dos nossos pais, dos avós, aí não sei quem é o... levanta do chão, filha. Quem são as pessoas do seu convívio, né? Mas normalmente a gente ouve por aí falar o quê? Você acha o quê? Que as coisas são fáceis? Que as coisas caem do céu? Que as coisas vêm assim de bandeja? Que tudo é fácil? E aí quando a gente quer e precisa mudar essa mentalidade para atrair mais coisas que a gente merece, entrar numa frequência de abundância, de prosperidade, a gente tem que mudar o que a gente acredita, os nossos pensamentos, mudar tudo aquilo que a gente veio alimentando desde criança, que as coisas são difíceis, que tá tudo caro, que trabalho é difícil, que emprego é difícil, que tudo é difícil. A gente tem que mudar isso. E como fazer para mudar uma crença? É meio louco. Quem ouve assim, né, de primeira vez, pode achar meio doido, mas é indo contra tudo que você pensa e colocando, implantando na sua mente, em você, novos pensamentos. Se você tem o costume de falar que tudo é caro, você a partir de agora você vai falar: não, eu vou no mercado, eu consigo achar boas promoções. A partir do momento em que eu entro no mercado, muitas promoções são anunciadas, promoção relâmpago, oferta relâmpago. Eu consigo pegar muitas promoções boas. As minhas compras, elas se multiplicam. Eu consigo trazer muita coisa do mercado de uma forma assim inexplicável, que nem eu consigo entender. Então, no seu dia a dia, com as suas palavras, aos poucos, você vai mudando e trazendo esse novo pensamento para você. Eu já tenho o quê? Vamos botar aí uns 2 anos e pouco, né, que eu comecei a fazer essa mudança na minha mentalidade, mas eu ainda me pego falando, né, realmente as coisas estão muito caro, realmente tá difícil. E aí eu, meu Deus, mais uma vez eu tô agindo pelo meu condicionamento, que é o condicionamento, né? Você nasceu ali naquele lar que tinha escassez, né? Que sempre o salário não dá, a alimentação não dá pro mês todo, que tá difícil, não tem dinheiro, a falta de dinheiro. Então, isso é muito forte. Para você sair disso, é só com o tempo e você fazendo isso dia após dia. Nem que tiver que botar um bloquinho, um papel anotado na sua geladeira, no seu espelho do banheiro, aonde você fica mais as partes da casa para você olhar e você lembrar. Não sou mais isso, não sou mais escassa, não sou mais essa pessoa que vê as coisas com dificuldade. E eu tenho notado isso na minha vida. Eu quero trazer aqui, né, um pouco mais das minhas experiências, como eu aplico isso na minha vida, dessa mudança de mentalidade, e como isso vem no resultado pra mim. Eu coloco os pensamentos mais loucos que vocês possam imaginar na minha cabeça. Que dinheiro sim vem fácil, que eu recebo dinheiro inesperado, e seja através do meu esposo, Deus abençoe a vida do meu esposo, seja através do que for, que vem sim muito dinheiro na minha mão, que tudo é fácil pra mim, tudo que eu quero eu consigo. Inclusive eu repito, né,
Todos os dias, quando eu lembro, eu sempre falo meu nome. Meu nome é Rafaela e somente coisas boas acontecem comigo o tempo todo. E vai repetindo isso ali no teu pensamento, precisa você falar. Nem sempre as pessoas à sua volta vai estar no mesmo momento que o seu, de mudança de crença, de mudança de mentalidade, de entender que atraímos as coisas para nossa vida de acordo com nossos pensamentos, com as nossas crenças, com as nossas atitudes, com a nossa fala. E a gente tem que agir muitas das vezes no silêncio mesmo. Então é você mentalizar, você fala teu nome todo dia. Eu atraio coisa boa, eu ganho coisas boas, eu ganho sorteio, eu ganho viagem, promoções que tiver lá, eu ganho, eu tenho sorte. Eu sou uma pessoa que eu sou abençoada, Você fala o seu nome. Um exemplo, meu nome é Rafaela, né? Rafaela, eu sou muito abençoada. Rafaela, eu sou muito abençoada. Onde eu chego, acontecem coisas boas, acontecem novidades, todas as portas se abrem pra mim. Eu sou abençoada. E ali você começa a atrair tudo de bom e tudo de maravilhoso pra você. E aos poucos você já não vai se lembrando daquela pessoa que era antes de você começar essa nova vida, essa nova identidade. O que tá acontecendo comigo é cada vez mais deixando a minha antiga versão e se ligando a uma nova versão que me leva a atrair uma vida próspera, uma vida com muitas coisas boas, o que me traz, né, as infinitas possibilidades, porque eu vivia presa no que estava diante dos meus olhos. E viver pela fé, eu falo que é viver pela fé, viver em Deus pela fé. É uma coisa assim maravilhosa, muito gostosa de exercitar, é algo muito bom para se fazer. Parece loucura, tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu tô doidinha, cada dia mais doido. Jeito de brincar, assim, de falar, mas isso traz como se você fosse jogando um jogo de verdade, assim, você tá num jogo e você vai ali colocando crenças novas em você. Então, que você que tá assistindo esse vídeo, que chegou aqui, que é o segundo vídeo desse tema, dessas coisas que eu falo diferente, que eu nunca trouxe aqui no canal, aprenda a acreditar no que você não tá vendo. Meu nome tá sujo, eu tô com muita dívida. Já se veja com todas as suas dívidas, todas as suas contas pagas. Já imagina lá o resultado, fecha seus olhos e imagina lá, ó, o banco ligando pra você e falando que tua dívida de 10 mil reais você vai quitar por 100 reais. Porque acontece. E é muito interessante quando você vai fazendo e você vê acontecer aquilo ali. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Uma coisa que aconteceu comigo, assim, que... Sabe o que é você ver na pele, que é real? E eu quero que você, chegou aqui nesse vídeo, que tá assistindo, faça isso. Mude os seus pensamentos, mude sua fala, sua crença, mude seus... Tudo que você faz agora muda, falando, eu quero agora experimentar o que essa garota tá falando, o que essa mulher tá falando aqui nesse vídeo. Eu quero experimentar e ver que isso é verdade. Eu vim, né, eu me mudei, né, procurei casa pra alugar aqui perto da minha mãe, porque eu tinha que ter bebê e... comecei a procurar casa. Só que eu achei umas casas assim que não era de um quarto, bem pequena, kitnet. A gente aqui no Rio chama de kitnet. E eu quis sair dessa casa, me mudei pra outra casa. Chegou lá, a casa tinha muitas coisas pra fazer, tava com um esgoto entupido. Então, gente, saía barata dali daquele esgoto. Gente, assim, uma situação, e a tampa do esgoto era no quintal, assim, gente, olha, uma situação. E eu conversei com o dono, ele não queria fazer nada na casa, então eu comecei a procurar outra casa, me mudei, encontrei uma casa, assim, mais ou menos, né, bem melhor, em situação melhor do que essa, só que a casa ainda tinha muitas coisas a fazer. E o meu pensamento era que aqui no bairro onde minha mãe mora, que era próximo da minha mãe, e por que eu precisava de casa que fosse assim perto da minha mãe?
porque eu tava com uma bebezinha, né, novinha, minha filha tinha meses, não tinha nem 1 ano ainda na época, eu com a minha outra filha, né, de 5 anos, então eu falei, meu Deus, eu preciso ficar perto da minha mãe, por aqui não tem casa. Não tem casa boa, as casas aqui são casa feia, os donos são bem complicados. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não vejo saída aqui, não tem, não acho. Eu falava pra minha mãe, mãe, aqui não acho, eu já procurei no Facebook, já procurei anúncio, aqui não tem, as casas daqui são tudo ruim, casa feia, casa antiga. E eu sempre falando aquilo ali, sempre com aquele pensamento ali. E teve um dia que eu conversei com a dona da casa e falei com ela as coisas que precisava ser feito na casa, que eu tinha combinado com ela desde que eu entrei na casa. Se ela podia dar um jeito pra mim, eu tinha criança, expus tudo, conversei tudo bonitinho com ela. Eu vou ver, a gente vai fazer. E passou e ela não fez. Eu falei, nessa casa eu não fico mais. Eu não fico mais. E daí eu peguei o meu caderno e ali eu anotei. Eu falei, chega. Eu decretei ali naquele momento, chega. Por isso eu não passo mais. Existe uma casa, gente, eu falei assim mesmo, isso é muito forte, isso é muito sério. Existe uma casa, ela é do meu gosto, do que ela é de acordo com o que eu preciso. 2 quartos, ela tem quintal. Ela é uma casa que os pisos, assim, são modernos, que as casas que eu achava, gente, era casa amarela, casa roxa, casa vermelha por dentro. E eu não gosto, eu gosto de casa, assim, branquinha, clarinha, com os pisos, assim, mais amadeirado, neutro, sabe, né? Aqueles pisos preto com branco rajado. Eu não gosto, eu acho que pesa, assim, no ambiente, sabe? E eu anotei, gente, eu quero a casa com 2 quartos, eu quero uma casa espaçosa, fresca, arejada, num lugar tranquilo, onde não pinga. Gente, eu botei tudo ali naquele papel e no final eu botei, está feito. Essa casa, ela tá lá me esperando e eu vou encontrar, porque essa casa, ela não tá anunciada em Facebook, ela não tá assim à minha vista. Eu vou achar essa casa. E eu anotei aquilo ali, botei minhas filhas pra dormir, anotei isso no caderno e eu falei, chega, eu não vou ficar mais aqui, eu não vou ficar mais aqui nessa casa, não tem mais acordo, eu não vou esperar mais. E fui levar minha filha na explicadora. Aí perguntei à explicadora da minha filha, né, se ela sabia de alguma casa que eu tava procurando, conversei, né, sobre as situações que eu tava passando lá na outra casa. E ela falou assim, minha irmã tá alugando a casa dela, a casa da minha irmã é uma casa boa, tal, 2 quartos. É ali, aí é na rua mesmo, assim, que a explicadora da minha filha morava. Aí ela falou assim, peraí, aí pegou o celular, deixa eu ver se a minha irmã tá em casa. Vou ver se minha irmã tá em casa, que aí você vai lá e dá uma olhada. Gente, quando ela falou isso, eu falei, é essa casa, porque eu sabia que uma casa boa, uma casa ajeitadinha não ia estar anunciada. Porque quando a casa ela é anunciada aqui no Rio, né, gente, aqui no bairro, ela é publicada no Facebook, anunciada ali com uma publicação, vem muita gente e às vezes não é aquela pessoa que cuida, então é como se fosse assim, por indicação, sabe? Alguém indica, tipo eu, que minha filha já estudava com ela me conhecia, porque eu pagava ela todos os meses direitinho pra ela ensinar minha filha, né? Então, né, foi como se fosse uma indicação. E ela veio comigo, vamos lá, chamou a irmã dela, tocou aqui na campanha, chamou a irmã dela, a dona da casa que abriu pra mim. E eu subi, quando ela abriu o portão, aí eu falei pra minha filha mais velha, filha, a gente vai morar aqui, agradece a... Aí, tá, antes disso, né, aí subimos as escadas e eu olhei aqui a varanda, gente, quando eu botei o pé pra dentro do portão, eu já me apaixonei por essa casa, eu falei, é isso que eu tava procurando, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui nesse bairro, era essa casa foi essa casa que eu falei com Deus há pouco tempo, que eu anotei lá, é essa casa. E eu ali, meu pensamento fervendo, e ela falando comigo, a dona da casa, né, aí entrei, aí vi os 2 quartos, as janelas, a varanda, a cor da casa, tudo branquinho, banheiro com boxe direitinho, gente, ai, meu Deus, gente. Aí eu falei assim pra minha filha,
Ora, olha, gente, por isso que eu falo que quem quer mudar de vida é muita loucura, gente. Eu falei assim com minha filha: filha, ora e agradece a Deus. Na frente da moça, da explicadora dela e da dona da casa, que no caso elas são irmãs. Ora e agradece a Deus pela nossa casa, a gente vai morar aqui. Gente, e eu não tinha dinheiro porque eu vim ver essa casa final do mês. Meu esposo recebe no começo do mês, a gente já tinha acertado o aluguel de lá, eu não tinha dinheiro. Mas eu falei: agradece a Deus pela nossa casa. Me dá teu contato. Peguei o contato dela e botei o nome dela e botei minha casa. O nome da dona da casa, minha casa, e botei o número da rua aqui. Essa casa é minha. Aí falei com ela: olha só, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu vou conseguir. Eu gostei da casa, eu tô passando isso. Quando eu conversei com ela assim, sem também assim denegrir, né, falar assim mal nos outros donos, não, só falei das situações da casa, que ainda não tinha algumas coisas que não dava pra eu ficar lá com 2 crianças, também um quarto só, não tinha quintal. E ali eu tomei posse, falei: essa casa é minha. Aí ela falou: não, tudo bem, eu vou, a gente pega o contato, tudo bem. Então eu falei: não, eu vou conseguir esse dinheiro hoje. Gente, eu não tinha, gente, diante de Deus sabe que eu não tô mentindo, gente, eu não tinha 100 reais na minha conta, eu não tinha. E essa casa aqui, o valor do aluguel é mais alto do que a outra casa que eu morava. Eu sei que eu saí daqui, eu falei, eu descansei. É essa casa, eu vou morar aqui. E eu já comecei a imaginar: meu sofá vai ficar aqui e dali, gente, eu já não queria mais ficar naquela outra casa. Meu sofá vai ficar aqui, ali. Mandei mensagem pro meu marido, eu consegui uma casa. Aí não. Acho que eu tirei algumas fotos, mandei pro meu esposo, falei com ele: ó, a gente vai se mudar, conseguir uma casa e tal, vou ver se eu arrumo dinheiro. Fui, mandei as fotos pro meu sobrinho, né? Falei com ele se ele tinha dinheiro, ele me emprestou o dinheiro. Olha só, gente, ele tinha o dinheiro, ele me emprestou o dinheiro. Eu falei: é só 15 dias, depois se eu te vai te dar de novo. E, gente, tô aqui, morando aqui já um ano, né? Fazendo um ano que eu moro aqui. E assim, me dou bem com a dona da casa. A casa é uma casa assim que não precisa de obra pra fazer. Mas por que eu moro aqui hoje? Porque eu encontrei essa casa, que ela não estava em publicação nenhuma, ela não estava com placa, ela não estava com nada. Por que eu moro aqui? Porque eu decretei, eu coloquei a intenção ali, eu determinei, eu mudei a minha crença. Qual era a minha crença? Que é esse o ponto-chave desse vídeo. Qual era a minha crença? Nesse bairro só tem casa feia, casa cheia de coisa para fazer, os donos que não querem fazer nada, porque eu entrava na casa e via que a casa não tinha uma porta no quarto e eu falava, né, conversava direitinho, o dono queria que eu fizesse a obra, pagasse o pedreiro, comprasse porta, instalasse tudo e descontasse de 50 de 100 reais. Gente, então eu acho que ficava assim, né, e eu fiquei com essa crença, que aqui era complicado as coisas, que não aparecia a casa de jeito nenhum. As coisas só mudou pra mim e foi assim, gente, instantâneo, foi muito, muito rápido. Quando eu decretei, falei: não, essa casa ela tá aqui tem sim, aqui tem casa boa, aqui é um bairro bom. E principalmente eu comecei a abençoar mais ainda esse bairro, porque eu tive um período de adaptação. Eu morei 10 anos muito perto do centro da cidade, de transporte, o shopping, 20 minutos da minha casa, um parque que eu amo esse parque, pra frequentar, pra passear com a minha filha. E eu senti, né, isso, né, gente? Aqui eu me sinto na roça, assim, sabe? Aqui é mais tranquilo, mas é um lugar abençoado, que eu tenho paz com a minha família. E eu determinei isso. Eu mudei meus pensamentos, mas não foi uma coisa assim que foi fácil, sabe? Eu deixei fluir de dentro de mim essa força, essa confiança em Deus. Eu falei: Deus, eu mereço. E eu lembro também, principalmente, gente, que eu falei: eu e minha família, nós merecemos. Meu marido é trabalhador, sabe? Nós honramos com a nossa palavra. A gente nunca atrasou aluguel, nem da casa que não estava em estado bom, que a gente queria
né, melhorar, queria que o dono melhorasse também, mas não foi possível, que não era o que eles queriam, né, e eu entendo isso, a casa é deles, e é o direito de fazer o que quer. Mas eu falei assim, eu tô morando de aluguel, então eu quero uma casa direitinha, eu quero uma casa branquinha do jeito que eu gosto, um piso direitinho, eu quero que a dona da casa tenha uma mentalidade diferente, que se precisar fazer alguma coisa, ela vai fazer, ela vai ter condições de fazer. E foi muito rápido, já me mudei pra cá logo, já fiquei numa ansiedade pra me mudar pra cá. Então assim, o que você tá esperando, muda a tua mentalidade. Tudo começa aqui, ó. Eu tava aqui com o meu fone, esses fonezinhos aqui, ó, de ouvido. Antes desse fone chegar aqui na minha mão, antes de comprar ele, tô com um lado só, vendo um vídeo. Ele tava no mental de alguém. Alguém pensou nesse fone. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, assim, assado, aqui aperta, pausa o vídeo, tal. Então, tudo começa na tua mentalidade. Não viva no que tá diante dos teus olhos. Viva como se já estivesse ali, no resultado, na linha de chegada do que você quer. Decrete as coisas, principalmente. Não viva igual eu vivia minha vida antigamente, esperando o que vai acontecer hoje. Não, eu declaro, eu decreto. Deus vai na frente, Deus vai abençoar. Eu sou abençoada. Tira da sua boca palavras negativas. Ai, é que eu não consigo oportunidade, eu não tenho sorte. Ai, comigo nada acontece, comigo as coisas não vai pra frente. Não, fulano conseguiu. Nossa, fulano tem sorte, eu não tenho, não. Comigo só acontece coisa ruim. Gente, pelo amor de Deus, se você é esse tipo de pessoa, muda agora, muda agora. Você tá perdendo a oportunidade de viver uma vida extraordinária. Gente, é maravilhoso. Não tô rica, não tô milionária ainda. Vou conquistar tudo que eu sonho, tudo que eu quero vem pra mim com facilidade. Mas as coisas têm um tempo pra acontecer. Mas se você não muda hoje as tuas crenças, os teus pensamentos, como é que vai estar a tua vida amanhã, daqui a um mês? Vai viver assim, ó. Não deixa a vida me levar. Então, muda teus pensamentos. Tudo começa no teu pensamento. Começa a pensar, na hora que você estiver pensando, ai, vou receber meu pagamento não vai dar pra nada. Você já pensa, vai surgir uma oportunidade de fazer mais dinheiro. Vai vir um dinheiro inesperado, que eu não sei nem da onde, uma herança, não sei, vai vir, Deus vai enviar pra minha mão. Eu vou pagar minhas contas, vai sobrar um dinheiro. Deus vai me dar sabedoria para eu não adquirir mais tanta conta. Eu vou conseguir administrar o meu dinheiro. E vou sair disso de paga daqui, pega dali, se preocupa. Não, eu sou próspera. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sei administrar o meu salário, o meu dinheiro. E daí a gente vai criando uma nova realidade. E aí a gente vai entrando nessa identidade de uma pessoa próspera, de uma pessoa que não vê a vida com esses olhos de que tudo é ruim, que tudo é difícil, que tudo pra você é difícil, que tudo é caro, que tudo... Aí a gente começa a acessar a prosperidade, que a prosperidade também não é só dinheiro, é na saúde, é no amor, várias áreas, né, da nossa vida. E é isso, já falei demais, 24 minutos já de vídeo, gente. Um beijo, tá? Tá gostando desse vídeo? Deixa o like aí, comenta o emoji, alguma coisa, tá? Pra fazer mais. Então, tchau. Fica com Deus.